E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém, ele disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei, e portanto não posso ir. Alana, quem estiver lá atrás e não tiver escalada, é para estar aqui na frente. Por favor. Casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: Sai depressa pelas ruas do bairro, da cidade, e traz aqui os pobres. O que está aí na sua Bíblia? Os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, pede para o Espírito Santo ministrar o teu coração, irmão. Pede para o Espírito Santo abrir teu entendimento acerca da palavra. Pede para o Espírito Santo te ajudar a guardar essa palavra no coração e a vivê-la durante essa semana. Que no domingo que vem, quando a gente estiver aqui, alguém te perguntar, essa palavra seja viva no teu coração, ardendo no teu interior. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que o Senhor abra entendimento do teu povo. Que o Senhor venha ministrando, Senhor, os nossos corações. Que o Senhor venha, Senhor, transformando a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso caráter. Que o Senhor venha trazendo a tua palavra viva no nosso interior, trazendo vida e vida em abundância dentro de nós. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti nessa noite, que o Senhor venha tirar do nosso meio toda atrapalhação, toda confusão, todo espírito mentiroso. Senhor, eu peço que o Senhor venha tocar nas mentes e nos lábios, para tirar toda a mentira dos lábios do Teu povo, toda mentira do coração, toda mentira da mente, que a verdade da Tua palavra resplandeça no interior. Em nome de Jesus, nós amarramos todo valente e lançamos no abismo. E clamamos, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e falar conosco com poder e autoridade. Trazendo, Senhor, a revelação dos céus acerca daquilo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, em tudo nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Apocalipse capítulo 19, versículo 9 diz assim. Opa. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aquele que é chamado para celebrar,
para estar em comunhão, para se assentar na mesa das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que é chamado para se assentar na mesa das bodas do Cordeiro. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de intimidade. Mesa é o lugar onde o Senhor te chama para andar mais perto. A mesa é lugar para aquele que foi chamado e convidado pelo Senhor. E nós lemos aqui uma parábola em Lucas, capítulo 14, onde o Senhor preparou todas as coisas para você se assentar na mesa do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. O Senhor já preparou todas as coisas. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Enquanto os discípulos estavam no mar, jogando a rede após a ressurreição de Cristo, enquanto eles ainda estavam pescando, o mestre estava sentado na beira da praia com um peixe assando. Tudo que você precisa para se assentar na mesa das bodas do Cordeiro já está preparado em nome de Jesus. Não tem nada que você precise fazer, além de aceitar o convite do Senhor, entendendo que é um privilégio de se assentar na mesa das bodas do Cordeiro. Se você entende a obra e o sacrifício de Cristo na cruz, por amor à sua vida, deixar as coisas que precisam ficar para trás, da velha criatura, não é peso para a tua vida. Se você entende o sacrifício de Cristo na cruz e entende que o Espírito Santo dentro de você, ele te ajuda a caminhar em toda a verdade e cumprir as direções. Se você entende o que o Senhor fez, você sabe que ele tem livramento e escape para cada situação na tua vida. Se você caminha com ele, você entende que não há tentação que você não possa suportar, porque o Espírito de Deus te fortalece. O Espírito de Deus é o nosso maior aliado para nos ajudar a se assentar na mesa das bodas do Cordeiro. Ele é aquele que troca as nossas vestes. Ainda, a palavra de Deus no livro de Isaías diz, ainda que as suas vestes sejam como escarlata, vai se tornar mais branca, pura como a neve. Se você abriu mão da velha criatura, se você entendeu que as coisas velhas se passaram e que você entrou no novo tempo de Deus, o tempo onde eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro, para me assentar à mesa naqueles grandes dias, naquele grande dia, você nunca mais volta a viver desejoso de um passado. Você nunca mais volta a viver desejoso por aquilo que já se foi. Você vai querer experimentar cada dia mais das novidades que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Você vai querer experimentar das roupas novas do Senhor na tua vida. Esses dias a gente estava num grupo de oração e eu falei, Senhor, quando eu pego um pano manchado, eu acho que eu já falei isso para algumas mulheres, que precisa alvejar, que precisa tirar uma mancha, eu ponho de molho no bicarbonato, no vinagre, na água morna, na água oxigenada. Coaro no sol e boto água quente, se necessário for. Coloca a minha mente e o meu coração de molho no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Se a tua mente está encardida, se aqueles pensamentos não saem de dentro de você, está na hora de você colocar essa mente de molho no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Se esse sentimento vira e mexe e volta, essa revolta, essa rebelião, esse sei lá o quê, bota de molho no sangue do Cordeiro Jesus Cristo.
Clame o sangue do Cordeiro. Declare, bote a mão sobre a tua cabeça e declara: eu tenho a mente de Cristo. Declara Filipenses capítulo 4. Tudo que é bom, tudo que é louvável, nisso eu vou pensar. O meu coração está guardado a tua palavra. Tua vida em nome de Jesus. Se apropria do que Deus te entregou. Quer vencer as coisas espirituais com braço carnal, não vai conseguir. Precisa se apropriar do que aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz sobre a tua vida. Precisa tomar posse dessa palavra, precisa declarar essas palavras sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Você não pode continuar aceitando o contrário daquilo que Deus te falou. Quem tem intimidade, senta na mesa com o Pai, olha para dentro de si. Nessa noite, Jesus disse: vai se manifestar o traidor. Quem, Senhor, sou eu? Olha para dentro de mim, olha para dentro de mim. O único que não conseguiu olhar para dentro de si foi aquele que comeu do bocado e Satanás se apossou dele. Arrogância. A ganância de esperar um Messias idealizado que vai pegar nas armas e que vai libertar Israel de Roma, sendo que o Senhor estava libertando o povo do pecado, do diabo, das obras das trevas e entregando salvação. Mente humana limitada, não conhece, qual foi esse gesto? Não conhece o Espírito de Deus. Mente humana, limitada, não consegue entender a profundeza do que Deus está trabalhando. Pensa, Jesus foi questionado, ele se assenta na mesa com pecadores, ele come com prostituta, ele come com publicano. Esse é o Messias? Sabe o que o Senhor Jesus fala? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O são não precisa de médico. Quem precisa são os doentes. Sabe qual é a diferença? Ele se assentava na mesa com um publicano que desviava dinheiro. E no final daquela refeição, ele falava: eu vou restituir até 7 vezes mais daqueles que eu defraudei. Havia transformação, havia mudança de vida, havia mudança de posicionamento. Sabe qual é o problema? Muitos se assentam na mesa do maledicente e do fofoqueiro. E sai de lá, ao invés de ser fonte transformadora na vida do outro, sai de lá com a vida dele transformada. Sai de lá fofocando sem perceber. Sai de lá maledicente sem perceber. Sai de lá sem perceber, cheio de contaminação. Meu irmão, até quando? Você não entendeu ainda que você foi chamado para exalar o que está dentro de você? Cristo exalava a libertação, você exala o quê? Cristo exalava a cura, você exala o quê? Não, mas é Jesus, né? Tá bom. A sombra de Pedro curava, a sua cura? O lenço de Paulo curava. Ai, não posso ir lá não, ó, leva lá e cura. A sua cura? A dele cura, a sua cura? O que está saindo de dentro de você? Quando você entra num ambiente de confusão, a confusão sai ou você entra junto com a confusão e a confusão entra dentro de você? Porque você foi chamado para mudar um ambiente. Qual é a comunhão que você tem? Sua comunhão é com o quê? Porque Daniel, a comunhão dele era tão forte com o Senhor, que poderia preparar a melhor comida para ele comer. Ele falava: não vou comer. Eu não vou me contaminar dessas iguarias. Porque o problema não estava na comida, o problema estava na desconstrução da identidade de Daniel. O problema estava em aceitar o que a terra estava querendo impor para Daniel. Estava querendo impor uma identidade deles, um nome deles, uma cultura deles, sendo que a cultura de Daniel era do reino de Deus. E o quanto você tem aceitado e se assentado nas mesas que não é para você se assentar.
Profeta que comia da mesa que caía de Jezabel. Deus não te chamou para comer de migalha de Jezabel. Deus te chamou para comer da mesa dele, em nome de Jesus. Para de se assentar na mesa que não é para sentar. Babilônia, uau! Os melhores lugares, a melhor cultura, o melhor ensinamento do reino. Todo mundo que foi pelo que via da Bíblia se lascou. Ló foi pelo que via. A mulher de Ló sentiu saudade do que via. Até quando você vai ser conduzido só por aquilo que aparentemente aos teus olhos é bom? Até quando você vai se fascinar com as coisas dessa terra? Até quando você vai estar atrelado aos trabalhos dessa terra? Sabe o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Timóteo capítulo 2, versículo 4. Não se embarace com as coisas dessa terra. O convite era para quem era especial. Eu encontrei uma pessoa essa semana que tinha me convidado para ir no casamento. E sinceramente, era muito apertado os horários. E eu não gosto, quando a pessoa me convida para uma coisa, de ter que andar correndo. E eu tinha 3 compromissos importantes, todos 3 na mesma importância. Só que o casamento veio o convite por último e eu achei que eu não ia conseguir ir. E eu encontrei um noivo na rua. E eu falei para o noivo assim: poxa, eu não vou conseguir ir, porque os horários estão muito próximos. Você já viu o semblante de alguém descaindo? Quem sabe o que é semblante descaindo? Levanta a mão. Eu vi a tristeza nos olhos dele. Eu falei: olha, porque você faz questão da minha presença. Porque você ficou triste. Vai ficar triste se eu não for. Eu vou, mas é rapidinho. Esse rapidinho durou um pouco mais. Porque Deus tinha coisa para fazer ali. E foi bênção. Imagina, mais ou menos, que foi isso que eles viveram na parábola. Eram pessoas que, aquele homem que abriu a casa dele, que eles precisavam ver o terreno que eles compraram. Eles precisavam ver a junta de boi para testar. Eles precisavam cuidar do casamento deles. Vou falar uma coisa para você. Você quer cuidar do seu casamento sem Jesus? Bodas de Caná, João capítulo 2. Um casamento sem Jesus, ele passa por vergonha e exposição. Um casamento com Cristo, ele passa pelo serviço de encher as talhas. Ai, pastora, mas eu estou vivendo vergonha no meu casamento, eu tenho Jesus. Irmão, ter Jesus no casamento é priorizá-lo. Ter Jesus no casamento é tratar o seu cônjuge do jeito que Jesus falou. Fidelidade na mente, no coração e nas atitudes. Amém? Falar que ama e está coerente com o que você faz. Ter Jesus no casamento é quando ele fala para você fazer um trabalho que você não quer, que é árduo, que é sacrifício, que é renúncia, e você se dispor a fazer. E não um balde, não 2 balde, mas 1 litro, 1,7 ml, 1,5 litro, 2 litros, 18.000 litros, quantos litros for necessário, porque cada vez que você vai buscar água, aquela água cai em você e te limpa. É viver a restauração em você. Aí o amor é restaurado, porque aí você está pronto para receber, sem isso se tornar o seu Deus. É ver a vergonha sendo tirada e a glória do nome dele sendo honrado, glorificado na tua vida. É dessa maneira. É dessa forma. Intercessão, o povo voltou a dormir, viu? Pode mandar o espírito de religiosidade embora dessa igreja, porque o peso e a religiosidade voltou. E a direção é ungir todos os cultos.
no começo e no final. Não tem restauração de casamento sem Jesus. Não tem restauração de casamento do seu jeito. Para ter restauração, precisa ser do jeito dele. Mas eles estavam preocupados. Ah, agora eu casei, eu vou cuidar da minha lua de mel. Por que não levou o cônjuge junto? Por que não levou o cônjuge para bodas do cordeiro? Por que não levou o cônjuge para se assentar na mesa? Porque não queria a participação de Jesus. Não queria a participação de Jesus na junta de boi. Não queria a participação de Jesus na terra que foi comprado. Não queria a participação de Jesus no casamento. Ah é? Está desprezando o que eu estou entregando? Então vou entregar para quem precisa. Está com a comida cheia, está com o celeiro transbordando, comprou junta de boi, não está com fome não, irmão. Fome, quem tem fome come o que tem, dizia minha mãe. Quem tem fome, recebe a palavra de Deus, ainda que seja um Jesus te ama, e aquilo sacia o dia inteiro. A alma farta despreza o favo de mel. Judas desprezou Jesus, os fariseus desprezaram Jesus. Deus tem derramado palavra sobre a tua vida, e o que você tem feito dessa palavra? Deus tem te chamado para se assentar na mesa da comunhão, e o que você tem feito disso? Deus continua te chamando para se assentar à mesa da comunhão. O que você vai fazer? Jesus falou: chama quem precisa, chama o coxo, chama aquele que é indigno. Mais um culto falando, chama o indigno. Mais um culto falando, chama aquele que é manco, chama aquele que é coxo, chama aquele que é desprezado. Porque era assim, quem era desprezado, quem era coxo, quem era manco, quem tinha paralisia, não podia se assentar na mesa, vivia de mendigância, tinha necessidade, tinha fome. Chame aqueles que têm fome da minha palavra. Chame aqueles que têm fome da verdade que eu tenho sobre eles. Chame aqueles que precisam de cura. Chame aqueles que precisam andar em nome de Jesus. É esses que vão se assentar na mesa. Não despreze aquilo que o Senhor te dá. Segundo culto. Regra de 3. Vai precisar falar a terceira vez para você entender? Existe uma entrega genuína, irmão. Deus sabe, Deus sonda o teu coração, Deus sonda a tua mente, Deus sonda você. Não despreze o que Deus tem derramado ao longo desses 6 anos sobre a tua vida. Não despreze o teu marido, a tua esposa, a tua família, a tua casa, o lugar que você congrega, a tua igreja, os teus pastores, a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo. Não despreze. Abre lá em Apocalipse capítulo 3. Vai te fazer falta. Aquele povo não ia mais poder comer das bodas do cordeiro. O cego de nascença. Lembra do cego de nascença? Que Jesus curou? O Bartimeu, que a Kate pegou aqui, história Kate, é essa mesmo. O cego Bartimeu. Cego de nascença. Era mais fácil para os fariseus falar: ele é pecador, do que aceitar que aquele Messias curava e estava fazendo a obra de Deus. Porque havia desprezo no coração acerca de Jesus. Era mais fácil eles procurar um defeito em Cristo do que aceitar que o poder de Deus libertou Bartimeu. Aquele que era cego enxergou que Cristo era o Messias. E aqueles que enxergavam não conseguiram enxergar que Cristo era o Messias. Porque o orgulho cega. A soberba cega. A soberba é você se achar melhor do que o outro. Traz cegueira. E não permite com que você receba aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Em Nazaré,
aconteceram poucos milagres. Por quê? Por quê? Porque não acreditaram. Eu não quero acreditar que esse Messias, que não está pegando em arma, que não é segundo aquilo que... Quantas vezes eu vim de um lugar assim? Quantas vezes vocês que passaram para outro lugar, não precisa levantar a mão não, desprezou a palavra, porque não era o anjo da igreja pregando, era um presbítero, um diácono, um oficial qualquer. Porque não estava de acordo com seus padrões, soberba, arrogância, alma farta. O cego enxergou, o fariseu não. O grande apóstolo Paulo, que todo mundo gosta, né? É, conhecedor, culto, formado aos pés de Gamaliel. Todo o conhecimento que ele tinha não fez enxergar que Cristo era o Messias. Ele precisou se encontrar com o poder de Deus e com Jesus Cristo para poder enxergar que Cristo era o Messias. Cego. Precisou ficar cego para aquilo que fascinava, para o conhecimento da fascinação, para as doutrinas humanas que ele achava que eram de Deus. Precisou ficar cego para tudo aquilo que era vaidade, passageiro. Precisou ficar cego para aquilo que brilhava aos olhos, para poder viver com Cristo. Sabe o que está faltando? Você abrir mão dessas coisas para poder viver com Cristo. Aí sua vida desenrola. Aí você é menos complicado, porque você vai achar menos sobre aquele que está trazendo a palavra e mais sobre aquele que derramou a palavra. Não entendeu? Você vai achar menos sobre aquele jumento que carrega a palavra para pronunciar para você. E você vai achar mais daquele que é o único e suficiente Salvador. Está na hora de você ficar cego para as coisas que te fascinam. Está na hora de você abrir mão de vez, em nome de Jesus, para poder enxergar o que o Senhor tem para a tua vida. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Estou chegando lá, com muito cuidado com a Bíblia. Esse mês eu vou mandar outra, tá? Versículo 14, vamos começar do 14. Precisa de uma entrega genuína, meu irmão. Precisa. Acreditar naquilo que tem na tua vida e no nosso meio. Precisa acreditar na obra de Cristo naquela cruz. Em nome de Jesus. Apocalipse 3,14 diz assim: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está falando? Vou repetir. E o anjo da igreja que está, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Está um Amém aí com A maiúsculo? A testemunha fiel e verdadeira, está aí? O princípio da criação de Deus. Quem é esse que está falando? Eu sei as tuas, que nem és frio e nem sai de cima desse muro. Tomara que foras frio ou assim, porque é morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Me dá nojo. Como dizeis, rico sou? Essa igreja, ela estava localizada num lugar muito próspero e era uma igreja muito rica, tá? Rico sou, estou enriquecendo e nada tenho falta.
tenho comida, tenho casa, tenho trabalho, tenho família. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por que desgraçado? Porque estava fora da graça de Deus. Em algumas traduções vai estar um pouco diferente essa palavra, mas eu fiz questão de trazer essa. Está fora da graça de Deus. O morno, ele está fora da graça de Deus. Quem está fora e é frio, já está fora. Quem é quente, não tem o que se falar. Mas o morno é aquela pessoa que coxinha em dois pensamentos. O morno é aquela pessoa que se acha abençoado, porque tem tudo. E a arrogância, a confiança naquilo que tem no braço da carne, a confiança do que é carnal, a confiança não está em Deus, e por isso ele é pobre. Por isso falta o básico para a salvação, porque o básico para a salvação é reconhecer que a gente precisa do Senhor como único e suficiente Salvador. É reconhecer que a nossa conduta de vida está errada e que a gente precisa de Jesus para caminhar nessa terra, que a gente precisa do Espírito Santo para nos preparar para a boda do Cordeiro, que a gente precisa do Senhor. É reconhecer a nossa pobreza diante dEle. É reconhecer as nossas misérias diante dEle. É reconhecer e não esconder. E não pagar de bonito. Mas falar, Senhor, olha aqui para dentro de mim. Esse sentimento aqui foi profano. Porque quando eu precisei, essa mulher me serviu. E agora eu estou achando que essa mulher não me serve mais. Porque tem uma meia dúzia olhando para mim dentro da rua. E eu quero desprezar essa aqui. Na dispensação do Espírito. Porque agora, quando eu era um desprovido de todas as coisas, que ninguém me olhava, ela me quis. Mas agora, eu sou, você é o que, irmão? Você é o quê? Um arrogante. E hoje estou falando rasgado mesmo. Porque se você não valorizar o que Deus colocou na tua vida, problema seu, Ele tira e dá para outro. Quem fica sem é você. Mas voltando para a graça salvadora de Jesus Cristo, o reconhecimento de que a graça de Deus te alcançou. E quem acha uma esposa, acha a bênção do Senhor. Quem acha uma esposa, acha a graça do Senhor. Quem acha uma esposa, acha o bem do Senhor. E você que tem uma esposa, já devia estar glorificando a Deus aí no teu lugar. Você viu isso, pastora? Difícil, né? Sabe por quê? Porque a arrogância não deixa. Eu sou bom demais. Ela não é nada. Não, meu irmão. Bom é Cristo. Bom é Jesus. Ele é o bom. Pensa bem na troca que você está fazendo. Porque tem gente aqui que está trocando. Tem misericórdia da minha vida. Fala alto, porque se depois você seguir, o que ela bocejou? O que ela bocejou? Eu bocejei, Senhor, tem misericórdia da minha vida, que sou eu que estou entregando essa palavra. Troque o que Deus te deu, que depois você vai ver só o caroço que você vai chupar. Vamos lá para o texto? É difícil às vezes entregar certas coisas. Aconselho-te que de mim compre ouro, provado no fogo, para que te enriqueças. Lembrando que quem está falando é quem? Vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua, porque é só o Espírito Santo para transformar você, irmão.
É só o Espírito Santo para tirar a vergonha. É só o Espírito Santo para te preparar para se assentar na mesa em nome de Jesus. É só o Espírito Santo para te fazer enxergar. E que unja os olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo. Respondendo algumas perguntas que me fizeram. Deus castiga? Eu repreendo e castigo. É o que está aqui na minha Bíblia. É o que está na de vocês? Disciplina. Castigo, disciplino. A todos quanto amo, se pois zeloso e arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz, a voz de quem? E abrir a porta, entrarei em sua casa. Quem precisa que Jesus entre na casa aqui, levanta a mão. Eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz. Esse ouvir, irmão, eu vou repetir para você. Para de entender que ouvir é escutar. É ouvir de obedecer. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Levanta as tuas mãos. Fecha os teus olhos. Sem dormir. Fala assim: Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz. E obedecer. Eu quero abrir a porta da minha casa hoje. Para que o Senhor entre. E tenha comunhão comigo. É um momento profético. Vamos declarar? Vou começar do começo, porque algumas pessoas não entenderam isso. Senhor, eu estou abrindo a porta da minha casa hoje. Eu quero, o Espírito Santo, te obedecer. E eu quero, Senhor, que todos aqueles que estão na minha casa desfrute da comunhão com o Senhor. Vamos terminar o versículo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta é você, irmão. Ouvir também é você, amém? Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos? Você ouviu? Você ouviu? E o que você faz depois que você ouve? Pratica. E o que você tem que fazer agora? Agora, nesse momento, agora, o que você tem que fazer? Como você vai abrir essa porta? Como? O que você faz quando você recebe uma palavra, irmão? Então levanta e começa a orar e toma posse, irmão. O que você tem que fazer? O que você precisa fazer agora? Você já caminha conosco há 6 anos, você não precisa de oração direcionada não, irmão. O que você precisa fazer agora? Sabe por que você não lembra a palavra? Você está preocupado com o tempo que está passando. Com a panela, com a comida que você precisa comer. Com as coisas que você precisa fazer. O Senhor, Ele te convida hoje e Ele te chama para se assentar na mesa dEle. Quais são as mesas que você tem se assentado que não é o teu lugar?
Bem-aventurado aquele que se assenta na mesa do Cordeiro Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que come o pão da vida. Bem-aventurado aquele que come o pão da vida. Bem-aventurado, feliz é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Você tem uma palavra e o Senhor está te chamando para se assentar na mesa com Ele. Não despreza o que o Senhor tem colocado. Filho tem lugar na mesa. Filho tem intimidade na casa. Filho, o pai corrige, filho, o pai exorta, filho, o pai põe roupa, filho, o pai dá banho, filho, o pai alimenta, filho, o pai cuida. Você tem uma palavra, irmão. Você foi chamado para se envolver com as coisas do reino, para deixar a tua vida à disposição daquele que era e sempre será. Para deixar à disposição daquele que vai vir com poder e grande glória sobre as nuvens dos céus. Você que estava com as suas vestes sujas de pecado. Que a nudez estava aparecendo, clama agora, fala: Senhor, eu preciso das vestes novas do Senhor. Você que estava no orgulho, na soberba, na arrogância, achando que estava tudo bem, e descobriu que você é miserável, necessitado da misericórdia de Deus, que o amor de Deus precisa sobrepor essa miséria da nossa alma. Que precisa do favor imerecido da graça salvadora de Jesus Cristo. Que precisa que o Senhor venha te fazer enxergar. Que às vezes você está igual ao apóstolo Paulo, que enxergava tanto e sabia tanto, mas não sabia reconhecer que era Cristo. A arrogância dele não deixava reconhecer que era Cristo. O conhecimento, o saber dele ensoberbeceu. E ele perseguia, zeloso por aquilo que era a religião, ele perseguia Cristo. E ele precisa ter um encontro poderoso na presença de Deus. Onde Jesus fala: Paulo, Paulo, por que me persegue? Por que você está me perseguindo? Está perseguindo por quê? Está falando mal da minha igreja por quê? Está tocando nos meus ungidos por quê? Está me perseguindo, está me negando. Maíra labaceia. Meu irmão, se você não enxergava, pede para o Senhor me faz enxergar, Espírito Santo. Me ensina, Jesus, me ensina a praticar a Tua palavra, me ensina a ouvir a Tua palavra, me ensina, Senhor, é tempo da igreja, nessa terra se arrepender, é tempo da igreja se examinar, é tempo da igreja parar de perder a oportunidade para viver show. Troca a adoração por show. Troca a palavra de Deus por palestra motivacional e acalento da alma. Troca a presença e uma vida com Deus para viver religião. Desperta a igreja em nome de Jesus. Desperta, desperta. Senhor, a gente precisa te enxergar. Existe uma comunhão genuína do Senhor sobre a nossa vida. Fala: Senhor, que eu possa ter comunhão com o Senhor e com os meus irmãos. E não segundo o mundo, não segundo a religiosidade, mas segundo aquilo que é a tua vontade. Meu irmão, é para orar. Tem gente que não está orando ainda. Sangue de Jesus tem poder. Espírito Santo, me ajuda.
rejeita o coração contrito e quebrantado. Aquele que não se examina, não se esvazia. Aquele que não se examina, não se humilha. Aquele que não se examina, vive pelo que vê. Aquele que não se examina, pensa que está de pé. A Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. Se examina porque o Senhor é contigo para fortalecer com um braço forte. Se examina porque o Senhor é contigo para adestrar tuas mãos para a batalha. Se examina porque o Senhor é contigo para te dar livramento. Se examina porque o Senhor tem escape para a tua vida. A mesa do Senhor não é para aquele que acha que merece. A mesa do Senhor é para aquele que entendeu a graça, sabe que não merece, mas Deus me chamou e eu vou. O alimento que o Senhor te dá não é para ser desprezado. Maria se encontrou cheia de graça. Começa a pedir, fala: Senhor, me dá graça. Deixa eu desfrutar dessa graça nessa terra. Pede graça sobre a tua vida, pede graça sobre o teu casamento. Pede a manifestação da graça do Senhor no teu trabalho. Pede para o Senhor manifestar a graça dEle. Senhor, manifesta a tua graça neste lugar, nessa igreja. Senhor, em nome de Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. 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 Não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, desperta-nos nesta noite. Desperta-nos nessa noite. A termos uma transformação genuína. A deixarmos de ser frequentadores de igreja, a deixarmos de ser frequentadores de igreja, simpatizantes com Jesus, mas que não tem uma transformação gerada por Ele. Não há semelhança nenhuma, aquele que não tem semelhança nenhuma com Jesus. Aquele que não tem paz, não tem longanimidade, não tem bondade, não tem amor, não tem domínio próprio, não tem alegria, não tem... Tem algo que parece com alegria. Uma euforia quando tem coisas legais, quando tem dinheiro, quando tem coisas, mas não se alegra na salvação, não se alegra com as coisas espirituais, só se alegra com as coisas que os olhos carnais podem ver, só se alegra com as coisas fascinadas, fascínio da carne, fascínio da religiosidade.
Abre nossos olhos para vislumbrarmos as coisas do alto. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E não para ouvir aquilo e as coisas que agradam a nossa carne, as coisas que nos agradam, mas para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Aquilo que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja. Só dá valor na mesa da comunhão aqueles que sabem que aquele lugar é a mesa da comunhão. Aqueles que sabem o que é ter fome. Os convidados, eles eram fartos de alimento. Eles eram dignos de se assentar na mesa. Mas os coxos, os aleijados, nunca se assentaram na mesa num banquete. Deus tem entregue coisas preciosas para você. Não despreze as coisas que o Senhor te deu. Não despreze o lugar que Ele te colocou. Não existe amizade do meu jeito, casamento do meu jeito, trabalho do meu jeito, igreja do meu jeito. Ah, eu vejo uma amizade do jeito diferente de você. Você está vendo pela palavra? Porque eu estou olhando minha aliança, porque a amizade não é coleguismo, é aliança. Pela palavra. Eu não vejo casamento do jeito que você vê. Você está vendo um casamento pela palavra? Eu não vejo igreja do jeito que você vê. Você está lendo a história da igreja em Atos? Você está ouvindo o que Jesus falou? Porque eu estou olhando para essa palavra. E não para o CNPJ e as placas que tem nessa terra. Aí eu não vejo o conceito de autoridade espiritual. Ah, você não vê? Então você precisa voltar para ler a Bíblia de novo. Não, mas tem que ser bíblico. De que lado você quer ser bíblico? Satanás está na Bíblia. A escolha é sua, irmão. Aonde você está pautando a tua vida? Será que você sabe que muitas coisas que você acha, que você pensa, que você declara com tanto gosto, achando que está pautado aqui, não passa de filosofia humana? Que você nem sentou para se atentar ao que está aqui e ver de fato o que está aqui? Que você se define, né, o pentecostal, tradicional pentecostal, quando na verdade você tinha que se declarar de Cristo Jesus. Que você defende doutrinas de igreja, em vez de defender doutrina bíblica, irmão. E que fica ensoberbecendo a carne. Você não está vendo que isso está te roubando da presença de Deus? Está te roubando de mergulhar mais profundo. Eu me lembro uns anos atrás, quando o tsunami veio. Vocês lembram disso? Aqueles que estavam mergulhando, aqueles que estavam nas águas profundas, não aconteceu nada. Não podia celebrar Natal na ilha, porque eles não acreditavam em Cristo. Então os cristãos que estavam turistando lá, foram para o monte, para poder comemorar o Natal. E quando o tsunami veio, adivinha quem se salvou? Quem estava nas águas profundas e aqueles que estavam celebrando o Natal nos montes. Aonde você vai caminhar? Na superfície? Você tem dois caminhos, um só, Jesus. As águas profundas com Cristo, ou o monte da oração com Cristo, amém? Você não tem outro caminho. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.